E vai ter briga na justiça, hein? A campanha do presidente Lula à reeleição decidiu acionar o Tribunal Superior Eleitoral contra falas dos candidatos do Missão, o Renan Santos, e do PSD, o Ronaldo Caiado. Falas onde? Que eles proferiram no primeiro debate presidencial, aquele da TV Band no domingo. O encontro aconteceu no último domingo, né? E Flávio e Lula não participaram. Zema também não participou, né? Entre os presidenciáveis, eu vou chamar o Danilo Monteiro, que tem as informações. Eu não sei, Danilo Monteiro, direto aqui de Brasília. Olha, eu acho que ele está em frente, Danilo Moliterno. Eu acho que você, não sei se você está no Alvorada, não sei onde você está. Depois você me conta. Mas deixa eu te falar. Foi algumas falas específicas que desagradaram a campanha do presidente Lula? Não sei, se não for muito ofensivo, se você pode compartilhar com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Débora, Yuri, a todos ligados no CNN 360. Primeiro, para matar a curiosidade, estou sim aqui na portaria do Palácio da Alvorada. A Débora, como repórter que muito esteve por aqui, conhece de longe cada canto e a gente viu inclusive uma movimentação de pessoas por aqui. São os cinegrafistas que há pouco entraram no Palácio da Alvorada para acompanhar a fala do presidente Lula, acompanhado do presidente da Câmara, Hugo Mota, e presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mas é claro que daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse assunto. Agora um pouquinho mais sobre essa movimentação que a gente tem na campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É a primeira reação de Lula a esse debate ao qual ele não compareceu. Então, a gente tem a equipe jurídica de Lula hoje pela manhã protocolando essas duas representações junto ao TSE, em que indica que essas falas de Renan Santos e de Ronaldo Caiado ferem a reputação de Lula e assim ferem também a isonomia do pleito das eleições. Aí eu faço um destaque a esse ponto. Lula que não compareceu a esse debate, portanto não teve a oportunidade de ali rebater essas falas dos candidatos que fazem oposição à sua candidatura e agora, portanto, leva essa briga para o terreno dos tribunais, que a gente já falava que seria muito utilizado nessas eleições. E aí um pouquinho mais sobre o que essa representação diz. Basicamente ela pede que sejam retirados alguns conteúdos reproduzidos do debate que estão nas redes sociais desses candidatos e a aplicação de multa de R$30 mil a cada um deles. No caso de Ronaldo Caiado, a campanha de Lula reclama especificamente de uma fala do ex-governador, em que ele diz que Lula estaria associado a um caso Dark Lobby, fazendo uma espécie de associação com Dark Horse, que teria associação com Flávio Bolsonaro, criando essa equivalência e fazendo essa associação com o caso que é investigado envolvendo Lulinha, também Marcola. Já no caso de Renan Santos, a gente tem uma série de menções. São basicamente 6 menções que a equipe jurídica de Lula faz a falas de Renan Santos, que teoricamente teriam sido ofensivas, desde ladrão até bêbado, palavras ditas por Renan Santos em associação a Lula. E para finalizar, um fato que é importante. A gente tem até esse momento, Débora e Yuri, a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva evitando embates diretos com os candidatos da chamada terceira via. A percepção é de que com o embate direto os candidatos da terceira via ganham muito mais do que Lula ganharia. Mas essa é a primeira vez que a gente tem Lula indo ao TSE contra Renan e contra Caiado. Ele já havia ido ao TSE contra Zema, mas contra esses dois candidatos especificamente é a primeira vez que ele usa o terreno dos tribunais para questionar e rebater falas dos presidenciáveis. Danilo Moliterno, muito obrigado pelas suas informações ao vivo aí de Brasília. Vamos trazer o Pedro Venceslau para a tela aqui. Pedro, você ontem tinha trazido ali as informações sobre o núcleo jurídico aí da campanha de Lula. Começam então a botar o time para trabalhar de vez. Já havia, né? Já foram apresentadas ações ali, pedidos do ponto de vista jurídico eleitoral, mas agora amplia-se o leque de alvos do time jurídico de Lula. Olha, no primeiro momento, a campanha do Flávio Bolsonaro estruturou a sua área jurídica antes, mais cedo do que o presidente Lula. E o que a gente observou foi que a campanha do candidato do PL, ela estava mais na ofensiva e a campanha do presidente Lula mais na defensiva, apenas reagindo a ações que eram apresentadas no Tribunal Superior Eleitoral. E, de fato, os números mostram isso. A campanha do presidente Lula, ela estava deixando até para o PT ou para deputados do PT operarem essa estratégia jurídica contra os adversários.
E houve um impasse ali durante algum tempo sobre como estruturar essa área jurídica da campanha do presidente Lula. Eu lembro, por exemplo, que o Marco Aurélio Carvalho, que hoje é o advogado Lulinha e coordena a campanha do Lula em São Paulo, chegou a ser anunciado por alguns petistas como o coordenador jurídico da campanha do presidente Lula. Isso causou um desconforto na própria campanha, no comitê do presidente Lula, porque isso não foi combinado antes com o presidente do partido, Edinho Silva. Então houve ali uma bateção de cabeça num primeiro momento. Quem estava comandando a estratégia jurídica do PT, da campanha do Lula, lá do Comitê Central em Brasília, era e ainda é o advogado eleitoralista Ângelo Ferraro. Ele tinha uma equipe em torno dele, mas até pouco tempo atrás não havia um advogado criminalista, nem uma equipe mais estruturada, o que agora finalmente aconteceu. Então, como eu trouxe ontem aqui a informação, a campanha do Lula contratou o ex-ministro do TSE, Henrique Neves, e o irmão dele, Fernando Neves, ambos especialistas em direito eleitoral, e também Fernando Neves também foi integrante do TSE. Além disso, o PT reforçou a área criminal com o advogado Pier Paolo Bottini, que já está atuando como consultor da legenda. Numa indicação que teremos pela frente durante o processo eleitoral, uma disputa muito acirrada de judicialização, provável judicialização. Estamos falando agora de críticas que foram feitas num debate, mas uma das expectativas é que haja muita disputa sobre produções feitas com inteligência artificial. No que se refere a essa decisão específica do PT de acionar a justiça por conta do debate, é algo que surpreende, de certa forma, porque a estratégia de comunicação do presidente Lula tem sido evitar qualquer tipo de embate, qualquer tipo de reconhecimento político dos adversários Renan Santos, Ronaldo Caiado ou Romeu Zema. A gente não escuta o presidente Lula falando de nenhum deles e os petistas da campanha também não. Mas, juridicamente falando, essa decisão foi tomada, dá munição aos adversários para falar em perseguição política, mas é parte do jogo.